Oi, gente, aqui é a Mayra da Prati Bem Feito e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para salvar um molde dentro do Silhouette Studio, transformar ele em JPEG ou PNG. Eu já fiz um vídeo anteriormente, mas algumas meninas ficaram com dúvidas, então eu vou explicar novamente passo a passo com mais alguns detalhes, tá? Aqui, abri o meu Silhouette Studio, que é o programa gratuito da Silhouette, tá? Qualquer pessoa pode baixar, inclusive quem não tem a Silhouette pode entrar no site da Silhouette América, procurar pelo software, baixar e utilizar ele para poder ter opções de moldes também. Existem vários arquivos free, você pode usar para desenhar também. E aí você vai ter mais uma opção aí de trabalhar com moldes, tá? Então, é um programa fácil de trabalhar. Eu somente abri aqui o molde. Esse molde aqui é de um convite de abrir e fechar, que fica o nome do convidado aqui embaixo. E aqui na linha de picote é onde vai ser feita a dobra, tá? Eu vou selecionar ele. Vou vir aqui em estilo de linha. E vou aumentar a espessura da minha linha. Normalmente, ela está aqui por padrão em 0. Eu vou colocar, tenho o costume de colocar em 1, quando eu vou salvar assim em JPEG. Por que que eu preciso aumentar a espessura da linha? Se eu colocar para salvar em JPEG, em PNG e tal, sem aumentar essas linhas de corte, a espessura dessas linhas de corte, ela vai salvar uma página em branco, porque está em 0. Então, no momento em que eu aumento a espessura da linha, aí sim, quando eu salvar, vai salvar com essas linhas de corte próprias para impressão, tá bom? Feito isso, eu venho em arquivo e vou colocar imprimir. Nós temos aqui na nossa janelinha de impressão a nossa impressora comum que a gente usa, né, para imprimir. Aqui aparece a laser que eu uso, a impressora laser que eu uso e tal. Além dessa, eu tenho um programinha chamado PDF Creator. Eu coloquei abaixo desse vídeo, assim como no vídeo anterior que eu gravei também, um linkzinho para vocês baixarem a versão que eu uso aqui. Esse é um programa gratuito, tá? Ele tem para baixar na internet, gratuito ainda, só que é uma versão mais atual. Essa versão atual, pelo que eu percebi, pelo que também as meninas baixaram e verificaram, e depois vieram me contar, que não tem a opção de salvar em JPG, em PNG e outros modos de arquivo, tá? Então, eu deixei disponível a minha versão, que também é gratuita, né? Senão não disponibilizaria. Essa versão também é gratuita do PDF Creator, é a que eu tenho aqui, que é a 1.3.2, se eu não me engano. E ela, sim, te dá várias opções para poder salvar, tá? Então, vocês podem baixar aí e instalar, que é o mesmo PDF Creator que tem na internet, a versão gratuita também, só que é a versão anterior que tem várias possibilidades de você escolher ali o modo de salvar, tá? Então, eu vou clicar 2 vezes e vamos esperar a janela de impressão aqui. Ó, realmente, a PDF Creator 1.3.2, tá? Essa é a minha versão. Atualmente na internet tu só encontra uma versão mais atual, certo? Se você deixar aqui selecionado, ó, após salvar, abrir arquivo de saída. Depois que ele terminar de salvar, ele vai mostrar para você como ficou a imagem salva, tá bom? Você pode configurar uma coisa que eu já deixo por padrão aqui, que aqui tu vem em opções, e aqui eu vou salvar depois em JPEG. Aqui está selecionado, ó, a qualidade 75%. Eu vou deixar em 100% e resolução, como é para impressão, 300, tá? 300 dpi. Salvar. Normalmente, você faz uma vez essa configuração, depois os próximos já vai ser automático, tá? Salvar, vai agora abrir essa janelinha aqui de salvar como. Vou colocar o nome que eu quiser, tá? Vou colocar aqui molde, no caso, e vou escolher o tipo de arquivo que eu quero salvar. No momento em que eu clico aqui, vai ter todas essas opções, tá? Nessa versão que eu deixei o link para vocês baixarem, tá? Eu vou salvar em JPEG, vou colocar salvar. Como eu já tenho esse molde, vai perguntar se eu quero substituir.
ele salvou e já me mostrou como ficou o meu molde salvo, tá? Essa imagem aqui é que eu vou salvar para criar toda a minha arte lá dentro do Photoshop. Eu poderia criar dentro do estúdio? Poderia. Mas no meu caso, e na maioria dos casos das minhas alunas aí do Photoshop, a gente coloca muitos elementos, né? Quem trabalha com estúdio, começou a trabalhar primeiramente com estúdio, já normalmente já não tem muito essa preocupação de colocar vários elementos ou de trabalhar com sombra, com chanfro, com entalhe. Mas quem trabalha com a papelaria personalizada, antes, no Photoshop, edição e tal, já tem esse costume de fazer uma arte mais elaborada com sombra, com chanfro, com entalhe e outros elementos, outras opções, outras configurações que o Photoshop proporciona. Então, quando eu tento fazer uma arte aqui no Photoshop, no estúdio, tá? Com vários elementos, ou então eu duplico a camada ali, coloco uma camada igual a da frente, só que só em preto, para poder fazer assim, ter uma opção de sombra, alguma coisa desse tipo, cada vez mais esse arquivo vai ficar pesado, né? E já aconteceu várias vezes de eu tentar colocar vários elementos em um arquivo aqui no estúdio, e no momento em que eu vou aqui para salvar, ele trancar e eu não conseguir salvar o documento. Então, eu tenho esse costume de importar, salvar, né? Colocar na impressora virtual aí, que é o PDF Creator que a gente usa aqui, o molde para salvar em JPEG, e aí eu edito todinho no Photoshop e depois só trago de novo para o Silhouette Studio para realizar o corte. Então, eu já salvei em JPEG, eu vou abrir esse molde no Photoshop, tá aqui. As meninas aí do curso já sabem aqui que eu tenho que duplicar a camada. Eu vou colocar aqui, não vou mostrar para vocês como que eu faço toda essa parte aqui da edição, né? Cada um tem os seus métodos, o seu meio, né? Vou colocar aqui para trás. Vou fazer toda a edição. Nesse molde de cima aqui, eu vou tirar essa parte do meio. E vou ficar com a minha arte prontinha ali, que eu já editei. Que eu já fiz todinha. Vou só ajeitar aqui. Abri o molde no Photoshop. Fiz toda a edição, no caso, eu fiz aqui, né? Eu fiz toda a edição, coloquei todos os meus elementos, tudo direitinho aqui, da maneira que eu quis, coloquei os efeitos, né? Tudo que eu quis e salvei em JPEG. Ó, tem a linha do picote aparecendo, tem a linha do meu limite, onde tem que aparecer o nome e tal. Eu não quero que apareça essa parte. Eu vou vir aqui, duplicar, fazer uma camada nova, vou pintar de branco, para ficar de fundo. E essa primeira camada aqui, que eu já usei como limite para poder colocar os elementos e tal, eu posso só tirar a visibilidade. E aí eu vou ficar com a minha arte prontinha dentro dos limites do meu molde que eu salvei lá do estúdio. Feito isso, eu venho em arquivo, salvar como, e vou salvar como JPEG. Eu vou salvar como molde arte pronta, para mostrar para vocês, tá? Ok, salvei. Agora, essa arte eu vou abrir prontinha, eu vou abrir dentro do meu estúdio. Ó, molde arte pronta, ela tá aqui. Vou esperar ela abrir. Abriu, tá? Eu vou selecionar, dar Ctrl C. Lembrando que o meu estúdio aqui, ele é o gratuito. Ctrl V. Ela ficou exatamente em cima do meu molde de corte que eu salvei lá no início do vídeo. Eu vou clicar com direito e vou enviar para trás. O que aconteceu? O meu molde de corte ficou exatamente em cima da arte que eu tinha feito. Tá, gente? O que eu vou fazer agora? Eu posso selecionar tudo, agrupar, aí eu vou fazer o processo normal. Vou colocar as marcas de registro,
Tá tudo no seu devido lugar. Se por acaso, no momento em que eu colasse essa arte aqui, ficasse um pouco desalinhado a linha da borda com a arte digital, eu iria colocar mais para cima, mais para baixo, iria ajeitar, dando zoom aqui para verificar se está tudo no lugar certinho, tal, para ter certeza que o corte ia sair perfeito. A partir daqui, aí o processo que vocês já sabem, né? Eu podia selecionar essa linha de corte aqui de fora, podia deslocar, colocar a minha sangria, como eu já mostrei em outros vídeos, tá? E da maneira normal que vocês estão acostumados a trabalhar no Silhouette Studio, ok? Vou vir aqui, salvar como molde arte pronta, mas na minha versão Studio, e está prontinho para imprimir e cortar. Isso eu faço com todos os arquivos que eu tenho uma arte mais elaborada, que eu crio lá, a arte lá no Photoshop. Eu espero que essas dicas ajudem bastante e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijocas, tchau, tchau!